Você sabia que alguns itens desvalorizam a sua casa? E quando a gente reforma a nossa casa, a gente quer que ela tenha a nossa personalidade, a personalidade de quem vai morar nela, que seja um ambiente funcional, confortável. E por isso existem algumas soluções mais assertivas para você ter uma casa mais valorizada. Então seu imóvel vai ficar ainda mais valorizado, tanto para você quanto se um dia você quiser ali vender, colocar para alugar. Olá, eu sou a Carol do Estúdio Arc 56 e bem-vindas a mais um vídeo. Por aqui você encontra conteúdos de reforma, decoração, obra e projeto. E no vídeo de hoje eu vou contar para você alguns erros que a gente comete ali na decoração e na reforma que desvalorizam a sua casa e quais são as soluções mais assertivas para isso não acontecer e você ter um lar mais funcional, mais coerente e com mais valor. E é claro também sem perder a sua personalidade. Então, bora agora conferir quais são essas dicas e quais são esses erros que você não deve cometer. Mas antes disso, eu já vou pedir para você, se você gostou desse tema, já deixa o like aqui, isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos, a saber que vocês estão gostando de todas essas dicas, todas essas ideias que a gente traz aqui pro canal. E também se inscreve no canal, que eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Então já se inscreve, ativa as notificações, assim você sempre vai receber ali um encarte de quando tem vídeo novo. Então bora pro vídeo! E o item número 1 é não exagere na quantidade. Seja na quantidade de móveis, na quantidade de texturas que você vai colocar ali no ambiente, ou se não em peças muito desproporcionais, então colocar sofás muito grandes, estantes muito grandes, uma cama muito grande para um quarto que é pequeno. Tudo isso vai desvalorizar o seu espaço. Então, ter peças demais ali, deixando os seus corredores estrangulados, a passagem você não consegue, você tem que afastar ali um móvel ou outro, tudo isso perde um pouco de valor para o seu espaço, para a sua decoração. Então sempre coloque nesse espaço apenas aquilo que couber. Com relação às estampas, às cores, quanto mais cores fortes, vivas ou muitas estampas floridas, que tem vários tons ali nas estampas, vou deixando as referências do que não fazer aqui, depois eu vou contar um pouquinho dessas soluções mais assertivas. Então todas essas cores muito fortes, muito vibrantes, tudo isso chama muita atenção e tudo isso é muito mais difícil de você compor com outros elementos para deixar o seu ambiente agradável. Então você pesar muito também nessa questão das texturas, das cores muito vibrantes, isso também pode deixar o seu ambiente desvalorizado. E ainda pensando nesse ponto de exagerar nas composições, tome muito cuidado também com os espelhos. Apesar do espelho ele ser uma técnica muito boa para ampliar o seu espaço, para ele parecer que tem um ambiente maior, ele se usado da maneira incorreta, ele também pode trazer muito prejuízo e um espelho pode refletir o outro. Então colocar espelho um de frente para o outro ou em mais de 2, 3 paredes, tudo isso faz com que essas reflexões se cruzem e deixe o ambiente confuso e poluído. Então tudo que for em excesso, evite em qualquer um que seja os ambientes da sua casa, seja uma sala, um quarto, cozinha, qualquer um desses ambientes. E o ponto número 2 são peças e objetos decorativos sem sentido, que não tem uma conexão com outros, espaços desorganizados. Então não adianta nada você pegar peças bonitas, que tem um design legal, um acabamento legal, e colocar de qualquer jeito no espaço. Você precisa pensar bem como que vai ser a distribuição desses móveis, desses objetos decorativos, e não colocar um monte deles e acabar ali entulhando, ou colocar eles de uma forma desorganizada. Às vezes nem tem tantos móveis, mas não faz sentido em como que eles foram posicionados no ambiente. Vou dar um exemplo. Você compra alguns quadros e fala, vou fazer um conjunto de quadros. Só que aí você fala, não, vou colocar um quadro aqui nessa parede, outro eu vou colocar ali 1 metro para o lado, o outro eu vou colocar aqui para cima, olha as referências. Então tudo fica muito solto, tudo fica muito perdido e acaba não trazendo unidade para o espaço. A mesma coisa vale ali para você distribuir as posições dos móveis,
para você distribuir também algumas decorações, objetos decorativos. Então, por exemplo, você vai compor uma estante e você quer colocar aquela peça que você tem um valor afetivo. Eu acho mesmo que a gente tem que colocar, essas peças são as mais legais de ter na decoração, que elas contam uma história, contam parte da sua história, mas pega essas peças e compõe elas com a sua paleta de cor. Então, se tem alguma peça super especial que você quer colocar naquele espaço, já pensa a paleta de cores geral do seu ambiente, o como você pode colocar essa peça para trazer um destaque e também deixar o seu ambiente mais harmônico. Uma técnica legal ali, além das cores, né, que é super importante na hora de compor, você não acabar colocando ali cor demais, elementos demais, texturas demais, é você também pensar para os objetos decorativos, principalmente ali os que vão na estante, alguma mesinha de centro, na tríade, no triângulo. Então olha aqui, por exemplo, esses daqui. Quando você coloca 3 objetos ali, alguns de diferentes alturas, mas que compõem um mesmo espaço, olha como fica super bonito. É uma técnica ótima que bota em prática, que eu tenho certeza que vai te ajudar a compor aí melhor os ambientes. E o item número 3, que eu já bati tanto nessa tecla, tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir, é a iluminação. Pensa bem nessa iluminação. Uma iluminação que vai valorizar a sua casa, é uma iluminação mais quente, mais confortável, mais aconchegante e que também não é uma só. Então você ter diferentes camadas, diferentes instâncias, cenas de luz, fica super bacana para valorizar o seu imóvel. Então você tem ali um quarto, não coloca só ali o ponto central, coloque esse ponto central, mas também distribua mais pontos de luz. Então, de repente, uma arandela do lado da cama, ou se não, aquelas cabeceiras que estão super em altos, ainda estão, na verdade, com a iluminação LED ali embutida, fica muito bonito. E isso proporciona diferentes vivências em um mesmo espaço. Na sala, a mesma coisa. Coloca ali essa iluminação geral, mas também compõe ali com uma luminária de piso, por exemplo. Olha esses exemplos, que lindo, perto de uma poltrona, fica super bacana. Ou com até uma outra luminária também, arandela. Arandelas são super práticas, muito flexíveis, você consegue usar em diferentes pontos aí da sua casa. Para a sala de jantar, não deixa de ter um pendente super bonito que componha com a sua mesa. Além desse pendente trazer mais harmonia para o conjunto da mesa e cadeiras, ele também vai ajudar na iluminação desse espaço, na iluminação da mesa. Isso é um ponto super bacana. Então ilumine bastante a sua casa, que isso vai agregar muito mais valor para ela, além de deixar ela super mais aconchegante e gostosinha. E o quarto item que eu trago aqui são os nichos shampoos. Isso mesmo, aquele nicho que fica lá no seu banheiro, dentro do box. Esse item de decoração, ele se tornou indispensável em qualquer casa, porque além de ajudar e facilitar muito as práticas ali na hora de tomar banho, ele também fica super lindo. Olha esses exemplos, são super maravilhosos. E o nicho shampoo, ele foi uma descoberta incrível, na verdade descoberta não, mas ele foi uma peça incrível que veio pra ficar. Isso porque aquelas prateleiras que ficam sobrepostas, que elas ficam pra fora da parede, elas são um pouco mais desconfortáveis, você perde um pouco do seu espaço ali na hora do banho, você também pode se acidentar e acabar se machucando, batendo, arranhando alguma coisa. Então os nichos, eles são muito mais práticos por essa questão, e também você consegue encontrar uma variedade gigante de nichos. Se você quer investir mais, você pode colocar algum nicho de pedra. Se você quer alguma coisa mais básica, mas que tenha também uma beleza, você pode colocar algum de material sintético. Inclusive, eu já fiz um vídeo completo falando sobre os diferentes tipos de materiais para você fazer seu nicho, quais são as características que você precisa pensar e também quais que são as diferenças entre cada um deles, qual que é mais caro, qual que é mais barato. Então eu vou deixar o link tanto aqui em cima quanto na descrição, para depois desse vídeo você ir lá consultar e conseguir escolher com sabedoria qual que é o nicho ideal para você. E com isso ter uma casa muito mais valorizada. E pode ter certeza que se um dia você quiser vender esse imóvel ou alugar ele, o nicho shampoo também vai trazer muito mais valor para o seu ambiente. E o item número 5, que desvaloriza qualquer espaço, são fios expostos. Então, por exemplo, imagina ali seu painel TV, na verdade painel não, a sua parede da TV e todos aqueles fios ali aparecendo, ou se não no escritório, todos aqueles emaranhados de fios, tudo junto, embolado, tudo isso deixa o seu espaço mais desvalorizado. Então, para que isso não aconteça, você pode colocar ali um painel TV, olha como fica super bonito, fica tudo ali escondidinho atrás desse painel, você pode deixar o que a gente chama de caixão perdido, então você passa por trás desse painel todos esses fios,
Pode ter também uma portinha técnica para você acessar, então se um dia você quiser fazer uma manutenção, para você não precisar tirar todo esse painel, você tem essa portinha técnica. Olha que exemplo dessa portinha técnica em uma bancada, muito bacana, né? Você também pode optar por tubulações, então se você tem um estilo ali mais industrial, você pode pegar esse estilo aqui de tubulações e colocar na sua decoração. Olha como fica incrível, então já traz mais personalidade para o espaço e esconde também esses fios indesejados. E uma outra opção mais econômica são as canaletas. E o mais legal das canaletas é que você consegue pintar ela da cor que você quiser. Então, por exemplo, você pintou a sua parede de TV de um tom de azul, um tom de verde, para você camuflar essa canaleta e deixar ela escondidinha, super neutra no espaço, você pode pintar da mesma cor. Olha esses exemplos, vão ficar super discreto e bonito. Então, nada mais de ter fios expostos. Aproveita alguma dessas dicas para dar um up no seu espaço e deixar ele ainda mais valorizado, sem todos aqueles emaranhados de fios. E o item número 6 tem o poder de valorizar muito a sua casa, como também tem o poder de desvalorizar demais. Eu tô falando dos tecidos, seja tecido do sofá, da poltrona, da cadeira, de uma almofada, de uma roupa de cama. Todos esses tecidos, eles trazem uma gama de composições, de características que podem valorizar o ambiente, como também podem desvalorizar. Então, quando você for escolher ali o estofado, o tecido que melhor vai compor o ambiente, pensa sempre em 3 características muito importantes, que é o conforto desse tecido. Então, qual que é o toque, a maciez, o tecido ele vai ser o primeiro contato da sua pele com a peça, então é muito importante que ele tenha ali um conforto muito bom. O segundo é a beleza, então qual que é a estética desse tecido? Ele é bonito, é agradável, ele junta pelo, ele é um tecido mais liso ou ele tem alguma textura, então que tecido é esse? E o terceiro é também a resistência. Ele é um tecido que vai durar ali por anos ou não, você vai precisar fazer uma manutenção mais diária, vai ter que ter um cuidado maior. Então sempre leve em consideração esses 3 pontos para conseguir escolher um tecido aí mais agradável. E para ajudar vocês, eu vou dar alguns exemplos. Um tecido que é super bonito e que tem um toque muito gostoso é o linho. Olha aqui o aspecto dele, como deixa tudo mais elegante, valoriza o ambiente, ter esse tipo de tecido nos seus estofados, no sofá, nas poltronas. Mas você tem que se atentar que o linho, ele é um tecido um pouquinho mais difícil para limpeza e manutenção. Então você tem que ponderar isso. Já em compensação, o suede, ele também tem um toque super agradável e ele tem uma resistência bem maior. Então não importa qual tecido você vai escolher, mas lembra que esse é um fator, por mais que detalhe, que nem aquela história do fio, por mais que detalhe, são esses pequenos detalhes que vão trazer mais valor, que vão agregar mais para as composições e para as decorações do seu ambiente. E o 7º item que eu trago aqui são os pisos. Então imagina você entrar num apartamento e cada cômodo tem um piso diferente, tem aquelas super soleiras na porta, fazendo aquela quebra de visões dos ambientes. Então tudo isso desvaloriza o seu espaço e para você deixar ele mais receptivo, mais aconchegante, parecendo mais alongado, maior, evite ficar colocando um piso em cada cômodo, fazendo aquele grande Frankenstein de tudo diferente. Se puder, coloque o mesmo piso em todos os ambientes que tenham o mesmo nível. Então, por exemplo, a sala tem o mesmo nível dos quartos, então coloca ali o mesmo acabamento. Nos banheiros que tem um desnível, aí tudo bem você colocar ali um outro tipo de piso. Além disso, um outro ponto super positivo é que quando você for reformar esse espaço, tendo os mesmos pisos nos ambientes, você consegue modificar com mais facilidade, ficando ali só a emenda da parede para você colocar alguma peça, alguma estante para poder esconder aquele espaço. E o último item que eu trago aqui, o item de número 8, são pedras e bancadas muito coloridas, muito chamativas, como por exemplo uma bancada laranja, uma amarela, uma vermelha, uma super azul. Tudo isso pode sim desvalorizar o seu imóvel. Isso não são erros que você vai cometer se você de repente adora essas cores e quer colocar, mas pode desvalorizar o seu imóvel. Porque se um dia você quiser vender, alugar, esses são pontos negativos para a maioria dos compradores, uma vez que essas cores mais chamativas para as bancadas não agradam ao público em geral. Por isso, o ideal ali quando você for montar a cozinha ou o banheiro é você preferir
cores mais neutras, pode ter ali uma textura, algum efeito, por exemplo, no banheiro, em mármore, então colocar algum mármore diferente, mais delicado, ou se não na cozinha, você pode colocar uma bancada branca, algum tom mais neutro, bege, algum cinzinha, até alguma pedra mais econômica ali, por exemplo, o granito São Gabriel, ele é uma ótima escolha porque ele é um granito, ele tem pintinhas, mas ele é preto, ele fica super discreto, fica bem bonito. E aí você aproveita para compor com itens mais chamativos na decoração. Então em peças decorativas, em potes, em alguns potezinhos de vidro coloridos, vai ficar super bonito e também vai valorizar ainda mais o seu ambiente, sua casa como um todo. E a gente passou por 8 itens, ideias aí do que não fazer para você ter uma casa mais valorizada, mais bonita, que você consiga compor com mais facilidade, que não seja uma casa que você enjoe e daí não consiga trocar com tanta facilidade porque você escolheu uma bancada super colorida ou um sofá colorido. Então se você gosta de cor, prefira colocar essas cores ali em peças mais soltas, que você consegue trocar com mais facilidade. E também outras dicas de organização, de como planejar o seu espaço para ter um ambiente como um todo mais organizado, coerente e valorizado. Espero de verdade que esse vídeo ele tenha te ajudado e que você consiga ir transformando o seu lar aos poucos, seja um lar que você já tenha ou se não, se você está comprando, está alugando um novo lar, que você sempre consiga colocar um pouco da sua personalidade, mas sempre pensando em quais composições vão ficar mais harmônicas e vão fazer mais sentido para cada um dos seus ambientes. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, isso ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo, a crescer, vai me fazer muito feliz, então já deixa o like. Se inscreve no canal também, quero todo mundo aqui inscrito, ativando as notificações, compartilha esse vídeo com os amigos, vizinhos, família, com todo mundo, espalhe esse conteúdo para todo mundo ter um lar mais gostosinho, mais confortável, mais aconchegante. E se você quer ver um tema diferente por aqui, deixa nos comentários, eu quero muito saber que ideias você gostaria de ouvir, ou se tem algum quadro diferente que você queria muito saber sobre arquitetura, decoração, reforma, obra e tudo isso que engloba esses temas. Então eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!